Amém. Paz e graça. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Aleluia. Encontrando, vamos nos colocando de pé. Em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 6, verso 15 ao verso 17. Amém? Diz a palavra do Senhor: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Yahvé, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. O título dessa mensagem é: abra os olhos. Amém? Abra os olhos. O que quer dizer, né? O que a palavra de Deus quer dizer ao meu coração, ao seu coração, essa noite? A questão é que muitos cristãos ainda não veem. Eles ainda não veem. Muitos cristãos ainda não conseguem ver. Seus olhos ainda estão cegos, e por isso andam temerosos, por isso andam com medo, por isso andam apavorados, por isso ficam, como se fossem pessoas frágeis. Frágeis somos, mas não de forma espiritual. Então agem como se fossem pessoas perdedoras, como se fossem pessoas que não fossem conseguir dar um passo adiante e vencer a batalha ou as batalhas e até mesmo a guerra. Então muitos cristãos nos dias de hoje, eles estão acuados com medo de dar um passo, com medo de agir, com medo de ir adiante. Por quê? Por causa da opressão, por causa da perseguição, por causa de problemas diários, situações, adversidades da vida. São muitas, e algumas delas parecem que vêm com tanta força que fazem com que muitos crentes recuem, ao invés de irem para cima. Ao invés de irem para cima. Me fez lembrar uma ilustração feita, já ouvi pela internet, alguns já devem ter ouvido, de dois soldados, um de patente alta e o outro de patente menor, esse dirigindo um carro. Eles entraram numa tempestade, e aí o soldado disse ao seu capitão: capitão, é melhor nós pararmos, porque a tempestade está muito forte. E o capitão disse para ele: continue, não pare. E ele foi continuando, foi indo adiante, a tempestade cada vez mais forte, e os carros parando no acostamento, parando, e ele disse: não pare, mas não pare, continue. E assim foi, por alguns minutos, e de repente, ele saiu da tempestade, e o sol voltou a brilhar. E aí ele ficou espantado, admirado, e aí o capitão falou para ele: você viu? Se nós tivéssemos parado, como os outros fizeram, ainda estaríamos no meio da tempestade. Entendeu? Mas muitos não conseguem ver assim a vida. Muitos não conseguem, param, estacionam, se colocam de lado,
voltam, regridem, voltam atrás. Por quê? Porque no meio da tempestade, eles têm medo de ir adiante. Têm medo de ir adiante. Então a palavra é: abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Qual é a situação vivida aqui por estes dois homens, Eliseu e seu servo? Eles estão numa casa, passaram ali a noite, e pela manhã, bem cedo, quando o servo de Eliseu, Geazi, sai lá fora e olha pela janela, ou lá fora, ele vê uma grande multidão de soldados em cavalos de guerra, em carros de guerra. E aí ele teve medo. E aí ele voltou para Eliseu e disse: ai, meu senhor, estamos fritos, estamos perdidos. Não é assim a vida de muitos crentes? Em situações que nós vivemos na vida. E agora? O que eu vou fazer, meu Deus? Como eu vou pagar isso? Como eu vou resolver aquilo? E agora? Não tem praia onde ir. Se eu for para a direita, se for para a esquerda, se eu voltar. E agora, meu Deus? E entro em desespero. Por quê? Só vem o que os seus olhos podem contemplar. Só vem o que está, em evidência. Não conseguem ver o espiritual. Não conseguem olhar para o espiritual e ver que aquele que está com ele é maior do que aquele que está lá fora. É maior do que aquele que está lá fora. E é interessante, quando o profeta Eliseu diz para ele: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Me faz lembrar a passagem em que Jesus foi preso, ou melhor, está para ser preso ali, no momento que eles vêm, que os soldados romanos vêm com os fariseus para prender Jesus, e é uma grande multidão, mas a gente encontra um valente ali, chamado Pedro, que quando Jesus vai sendo preso, ele desembanha sua espada e vai para cima, mesmo sabendo que não teria chance alguma, humanamente falando, mas ele se compadeceu do seu Senhor e foi para cima. Mas aí Jesus o repreende e diz para ele: não pense você, Pedro, que se eu quisesse, meu pai mandaria aqui 12 legiões de anjos para me tirar dessa situação. Mais uma vez nós vemos na Bíblia, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que esses que estão aí fora. São mais numerosos. Jesus tinha à sua disposição 12 legiões de anjos, se ele quisesse. Mas ele diz que ele não veio para isso, para ser defendido. Ele veio para cumprir os propósitos de Deus para ele, para a salvação da humanidade, para a salvação das nossas vidas. Mas ficou claro ali, que um crente tem à sua disposição legiões de anjos para o ajudar no meio da batalha, para o livrar das suas situações de risco nessa terra. Deus não deixa um crente sozinho nunca. Deus não deixa um dos seus sozinho jamais, em momento algum. Em momento algum. A Bíblia está forrada de versos onde diz que o Senhor está de olho em nós. Os olhos do Senhor estão sobre a vida daqueles que o temem. Ou seja, em todo tempo o Senhor está conosco. Em todo tempo Ele está dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Eu estou com você. Mas é fato que muitos cristãos, em momentos da vida, se sentem acuados, se sentem ameaçados, se sentem amedrontados, apavorados, como Geazi aqui. Ah, meu Senhor, o que faremos? O que faremos? Quantas vezes nós já não passamos por situações assim, em que em algum momento da vida, nós também nos sentimos assim, com esse medo? E nós nos sentimos, muitas vezes, alguns de nós, ou todos nós, já passamos por situações, várias situações, e algumas delas, como por exemplo, em alguma situação em que se sentiu sozinho, e que todo mundo está contra, e que agora, para onde eu vou, o que eu vou fazer?
aí vem aquela voz poderosa do Senhor, muitas vezes usando alguém para dizer para você: não desista. Deus é na tua vida. Nós já ouvimos isso. Deus já usou pessoas para falar conosco, muitas vezes. E de muitas formas Deus já falou conosco. E Ele vai continuar falando sempre que Ele vê que é necessário, para que nós não desistamos, para que nós não tenhamos medo, para que nós venhamos abrir os olhos e ver que o Senhor está conosco na guerra. Ele está conosco. E se Ele está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia. E aí então Eliseu ora e diz ao Senhor: abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que coisa tremenda. Agora, com certeza, Geazi se sente, bem seguro. Quem vai tocar em nós agora? Talvez ele tenha dito: meu Senhor, nossa, nós estamos protegidos. Olha, eu vi lá um monte de cavalo de fogo, anjos lá, prontos com espadas, a gente pode sair na guerra. A gente pode sair na guerra. E lembrar que esta guerra é dele, não é nossa. Ele é quem guerreia por nós. O Senhor é quem guerreia por cada um de nós nesta vida. Nós só precisamos obedecer a sua palavra. Só precisamos obedecer a sua doutrina, os seus ensinamentos, as suas orientações. Porque a guerra é dele. A guerra é o Senhor quem guerreia. Amém? Eu quero mostrar também para vocês, em Lucas capítulo 18, outro momento fantástico da palavra de Deus. Lucas 18. Aleluia. Lucas 18, verso 35 em diante. Encontramos Lucas 18, verso 35 em diante. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Aleluia. Eu quero ver. E Jesus diz para ele: recupere a visão. A tua fé te curou. Volte a ver. Senhor, eu quero ver. Eu estou cego, Senhor. Eu não vejo. Eu quero ver, Senhor. E ele gritou e ele clamou de todo o coração a Jesus. E Jesus falou: veja. Abra os olhos. Veja. E ele passou a ver. Ele passou a ver. Irmãos, se você não está conseguindo ver, irmã, se você não está conseguindo ver, se você está vivendo um momento de escuridão, se você está vivendo um momento da sua vida de escuridão em alguma área da sua vida, e você não consegue ver, clame ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa ver. Mas fale com Deus de todo o seu coração: abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver. E Ele vai dizer: veja, veja. E você vai glorificar o nome do Senhor Jesus.
você vai glorificar, você vai exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Imediatamente ele recuperou a visão, no verso 43. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Muitos hão de louvar a Deus por causa da tua vida, se você ver. Se você clamar ao Senhor para ver, e Ele abrir os teus olhos e você enxergar, muitos vão glorificar a Deus. Entende o que Deus está falando no teu coração? Porque muitos estão cegos também no caminho, e talvez em algum momento você também não esteja vendo, mas você é do Senhor, você é dEle, você tem à disposição a palavra de Deus a teu favor. Se você fizer a vontade de Deus, esta palavra estará ao seu favor, mas se não fizer a vontade de Deus, esta palavra trabalhará contra você. Mas se você está em conformidade com a vontade de Deus, ela está à sua disposição. Clame e Ele vai responder. Ele vai abrir os seus olhos e você vai ver com clareza, com clareza. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Outro texto que fala sobre a visão dada a um servo de Deus é Atos no capítulo 9. Atos no capítulo 9, verso 17 em diante. Aleluia. Vamos pegar uns versos antes para ver a história toda. É muito boa essa história, é muito boa. Vamos pegar do verso 1. Eu leio rápido, não vai tomar muito tempo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, o caminho é Cristo, amém? Veja que está em letra maiúscula a primeira, caminho. Aqui, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Que caminho? Jesus, eu sou o caminho, amém? Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Não viam ninguém, também estavam cegos. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Ele também estava cego, ele também não podia ver. Ele era perseguidor dos crentes, irmãos. Ele tinha acabado de pedir cartas para, caso encontrasse alguém que servisse a Jesus, seguir o caminho dele, pudesse ser preso, torturado e até morto se resistisse à prisão. Então ele era cego, ele não podia ver. Ele era um homem que cria em Deus, irmãos. Veja Deus falando em detalhes com alguns de nós aqui. Era alguém que cria em Deus, mas estava na ignorância por não conhecer Jesus de verdade. Ele já ouvira falar de Jesus e muito. Talvez Saulo já tenha tido momentos em que ele viu Jesus ao longe. Certamente que viu. Viu Jesus fazendo milagres, mas também não creu, porque não conhecia o Mestre, não conhecia Jesus. Então ele estava totalmente cego, ele não podia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Deus disse para Ananias:
ele está orando, você vai encontrar ele orando, e numa visão, ele viu um homem chamado Ananias, lhe impor as mãos e ele ser curado. Ou seja, Deus já tinha dado visão para o cego lá no seu interior, lá no interior. Ele via, lá como se fosse um sonho, ele tinha uma visão, Deus deu a ele uma visão de que ele voltaria a enxergar. E aí, olha a reação de Ananias, que era um homem de Deus, que via, mas não via muito bem. Que via em partes. Quantos crentes não veem em partes? Quantos crentes não conseguem ver uma situação completa, a presença de Deus ali? O Senhor agindo ali. Uma situação em que as coisas não vão bem, uma situação em que tudo está dando errado. Muito crente não consegue ver Deus. Situações em que as coisas não vão bem, muito crente não consegue ver Deus, acredita que Deus o abandonou, acredita que Deus está deixando ele para trás. Outros dizem, está em pecado, e ele diz, devo estar em pecado, porque ele não consegue ver Deus na situação. Ananias era um homem de Deus, mas não conseguia ver muito bem. Ele precisava de alguns óculos espirituais, para enxergar melhor o que Deus estava fazendo. Olha a reação dele no verso 13, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Olha lá, ele estava enxergando bem Ananias, tinha visão espiritual nítida, Ananias não tinha, porque ele não entendia o trabalhar de Deus. Se você quer entender o trabalhar de Deus na tua vida, peça para Deus, abra os meus olhos, Senhor. Se você quer entender Deus trabalhando na tua vida, naquela situação onde está todo mundo contra você, naquela situação onde você acreditava que ia dar certo, está dando errado, clame ao Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver o Senhor nessa situação, porque Deus está lá, Deus está ali, Ele está agindo ali, você não está vendo, parece que é o diabo, Deus está lá, está contemplando, e Ele quer te mostrar o caminho da tua vitória sobre essa situação. Então clame a Ele, abra os meus olhos, Senhor. Verso 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo. Opa, os olhos de Ananias se abriram. Amém? Se abriram, olha só. Ele chegou lá, não quis nem saber, botou as mãos sobre a cabeça de Saulo e disse, irmão Saulo. Deus abriu os olhos de Ananias ou não abriu? Antes de abrir os olhos de Saulo, Deus abriu os olhos de Ananias. E ele pôde olhar para Saulo e contemplar um irmão. Amém? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e ser cheio do Espírito Santo. Oh glória! Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Aleluia, e aí você conhece a história, dali por diante, Saulo começou numa vida nova, porque ele começou a enxergar, ele não era mais cego, agora ele via o Senhor em todo o seu caminhar, ele via o Senhor na vida dos crentes, ele via o Senhor na palavra, ele via o Senhor na Torá, a qual ele olhava e não conseguia enxergar Jesus lá, mas agora o Senhor deu a ele visão, e ele vê Jesus na Torá, ele vê Jesus nos livros da lei, ele vê Jesus no Velho Testamento, ele vê Jesus nos profetas, ele entende agora tudo, é Jesus de Nazaré, ele entende, ele vê. Por quê? Porque o Senhor abriu os olhos de Saulo, e agora ele é chamado Paulo, glória a Deus.
Entende o que Deus faz na vida de um crente? Entende o que Deus faz na vida dos seus? Possa ser que você esteja com alguém próximo, com alguém na tua vida, com alguém no teu caminho. Talvez ele pareça uma pedra de tropeço no teu caminho. Talvez essa pessoa pareça alguém querendo impedir você de caminhar. Mas talvez você não esteja entendendo. Eu não estou afirmando a você que essa pessoa não seja uma pedra. Pode até ser uma pedra de tropeço, mas pode ser uma pedra bruta de diamante, a qual o Senhor Deus quer lapidá-la, e você não está entendendo, e você está tentando tirar essa pessoa do teu caminho, você está tentando fazer com que essas pessoas se afastem de você, não cruze mais o seu caminho, e Deus está dizendo para você: peça para mim que eu vou te dar a visão, e você vai ver que essa pessoa é um diamante bruto que eu vou lapidar, e colocar junto a você, para caminhar na minha palavra, e ser luz como você é luz. Entendeu, irmãos? Entendeu, irmãs? Nós muitas vezes não estamos enxergando e achamos que aquilo não é para nós, achamos que aquilo é pedra de tropeço do nosso caminho, e não é, irmãos. Clame ao Senhor: abra os meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Porque quem clama ao Senhor de todo o coração, Ele responde. Veja o cego lá de Jericó. A Bíblia disse o quê? O texto disse o quê? Quem está passando por aí, que eu ouço um grande barulho? E dizem para ele: é Jesus de Nazaré. Quando disseram para ele: é Jesus de Nazaré, imagina ele cego. Jesus de Nazaré? Ele não sabe de onde vem, ele só ouve o barulho: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem compaixão de mim. O homem entra em desespero: Jesus, 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 e começa a clamar, e o povo fica irritado e manda ele calar, e Jesus está ouvindo desde o primeiro momento que ele clamou. Desde o primeiro momento que aquele cego começou a gritar, no meio da multidão fazendo barulho, um monte de gente apertando Jesus, querendo ser curado por Jesus, tocando nele sendo curado, um monte de gente fazendo barulho, os discípulos lá: calma, 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 aquela barulheira, e Jesus ouvia a voz clara do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um clamor verdadeiro, feito de todo o coração. Pode estar um barulho infernal ao redor, pode estar o diabo batendo panela, pode estar o diabo fazendo barulho aqui, fazendo barulho ali, gente daqui, gente dali. Quando alguém clama ao Senhor, mesmo em meio ao barulho, de todo o coração está clamando, o Senhor só tem ouvidos para ele. Jesus só tinha ouvidos para aquele homem naquele momento, porque quando ele vai se aproximando mais perto, Jesus disse: chamem este homem, tragam ele até aqui. Jesus ouviu o clamor dele: o que você quer que eu te faça? Como se ele não soubesse, né? Mas Jesus queria ouvir da boca dele: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: então veja. Imediatamente a visão dele foi limpa, foi sarada, e ele passou a ver e glorificar o nome do Senhor. Entendeu? Então todo aquele que clama de todo o coração, seja em qualquer que seja a situação, não está entendendo, não está compreendendo, não está conseguindo ver Deus, não está conseguindo ver uma ação espiritual do Senhor, do Espírito Santo, clame de todo o coração ao Senhor, que você vai ter visão para ver Deus agindo. Aí ao invés de a gente ficar reclamando e murmurando, a gente vai dar graças a Deus, porque a palavra diz: em tudo dai graças. Se o Paulo falou nessa carta, em tudo dai graças, ou seja, é porque em tudo Deus está presente em nossas vidas. Deus está presente em nossas vidas. Então clama, e Ele vai responder para você. Agora, irmãos, eu tenho para vocês, irmãs e irmãos, também uma palavra contrária e perigosa. E eu quero que você abra em Mateus capítulo 15, para a gente ver a oposição perigosa que pode nos levar a continuar na cegueira. Capítulo 15 de Mateus, no verso
no verso 14. Aleluia. Jesus disse assim: deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão aonde? Num buraco. Tem crente dando ouvido a cegos, que não conseguem ver, ou enxergam somente o que querem enxergar, e estão tentando guiar crente que também está cego nesse caminho. E se assim for, Jesus está dizendo, ambos vão cair num buraco. Então toma cuidado, crente. Toma cuidado, homem e mulher de Deus, porque no meio dessa caminhada existem muitos lobos em peles de cordeiro, e eles são cegos porque eles não veem a Deus. Eles falam de Deus, mas não veem. Eles falam de Deus, mas não o conhecem, porque as suas atitudes não condizem com alguém que vê Deus, não condizem com alguém que vê Jesus e que conhece Jesus. Então toma cuidado com esses, porque esses aí parecem, mas não são. E se você for no caminho deles, vai cair no buraco que eles estão caindo. Amém? Amém? Era Saulo. Saulo ia no caminho dos cegos. Ele andava com os cegos. E ele estava caminhando para cair num buraco. Mas Jesus o interceptou a tempo. E disse: Saulo, Saulo, por que que você tanto me persegue? Quem és tu? Jesus. A quem você está perseguindo? E aí então os olhos de Saulo em seguida puderam ver. E antes que ele caísse no buraco, ele passou a enxergar Jesus e a andar com Jesus e com o povo que seguia Jesus, e tornou-se uma nova criatura e foi um homem mais do que vencedor em todo o seu caminhar dali em diante. Irmãos e irmãs, atentos para ouvir, vigilantes para ver Jesus em todo o seu caminhar. Jesus jamais vai mentir. Jesus jamais vai enganar. Jesus jamais vai fazer uma promessa e não cumprir. Jesus jamais vai influenciar você a fazer alguma coisa errada. Jesus jamais vai brincar com a palavra. Jesus jamais vai fazer piada de sua palavra. Jesus jamais vai tentar levar você para um caminho que não seja o caminho da eternidade. Se alguém estiver tentando desta maneira com você, esse alguém é cego e não vê a Jesus, não o conhece. Cai fora desse. Descrente, se descrente, talvez no trabalho, talvez na vizinhança, não sei, se diz do Senhor, mas as atitudes dele é de alguém que não enxerga, é de alguém que não vê Jesus. Então, aparte-se desses. Talvez esteja dizendo: isso daí é uma pedra no teu caminho, chuta ela para fora. Este alguém não é de Jesus, porque Jesus ia dizer para você, você vai ver que ela vai encaixar certinho no local aonde faltava aquela pedra. Jesus vai dizer assim, nunca vai dizer para você jogar fora essa pedra, nunca vai dizer isso. Então coloca isso no teu coração e não tenha medo. Se viver alguma situação em que você está se sentindo na escuridão, clame ao Senhor, para que você veja. E assim como Geazi, você também vai ver os cavalos de fogo, os carros de fogo, os anjos ao redor, te protegendo, caminhando com você e iluminando o teu caminho com a palavra de Deus. Entendeu, crente? Entendeu, cristão, cristã, filho de Deus, filha de Deus?
nós somos dele. E a vontade dele é iluminar todo o nosso caminho, para que a gente não ande mais em escuridão, para que a gente possa ver exatamente como deve ser vista cada situação. Jesus sempre olhou para cada situação com a solução, sempre. Ele sempre foi com a solução. Quando tentaram pegá-lo, quando tentaram fazer ele cair em armadilhas, ele sempre vinha com a solução, com a resposta exata para destruir as trevas, para derrubar Satanás. Não caia na conversa fiada do diabo. Olha, você não vai conseguir não, é melhor você fazer por aqui mesmo. Vai com aquele lá que falou para você fazer isso, porque não tem outro jeito, esse é o único caminho. Não vai com esse não. Não vai com esse não. Olha Jesus lá, 40 dias com fome. E aí o diabo, tem pedras ali, transforma em pão. Você não é o Filho de Deus? Olha Jesus, que enxerga, que vê tudo no mundo espiritual. Ele disse: pois é, diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim ele foi, sendo tentado e respondendo com a palavra. E aí o diabo tenta usar a palavra contra Jesus, e Jesus é a palavra, e o destrói com a palavra, e faz ele recuar. Se você não está vendo a palavra, meu irmão, no teu caminhar, se você não está vendo a luz da palavra, porque a Bíblia diz que ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, então é para enxergar. Se você não está enxergando, clame ao Senhor mais uma vez: Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu possa ver. E você não vai mais tropeçar no escuro, porque Deus vai iluminar o seu caminho todos os dias. Todos os dias. Porque a vontade de Deus para a sua igreja é que ela veja, é que ela enxergue, e o veja em todo o seu caminhar. Porque Deus disse para nós, Jesus prometeu, o Pai reconfirmou isso. Jesus disse: vou estar com vocês até o findar dos séculos. E o Pai confirma, reconfirma, dizendo: não vou deixar vocês sozinhos. Estarei sempre com vocês. E enviou o Espírito Santo para estar conosco. Amém? Então hoje, saia por essas portas, enxergando o que você ainda não podia ver. Depois do clamor, depois de receber a palavra de Deus, depois de receber essa palavra que nos iluminou, saia por essa porta, volta para sua casa, volta para o seu trabalho, volta para a situação que não está resolvida ainda, mas volte vendo, enxergando, vendo que Cristo está à frente, operando milagre, operando maravilhas que você ainda não via, mas agora vai ver. Agora vai ver. Enfim, todas as coisas Ele faz cooperar para o bem daqueles que o amam. Amém? Então tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu, Deus está sempre presente, fazendo essas coisas cooperarem para o teu bem, para o bem da sua família, a família de Cristo Jesus. Amém? Receba essa palavra, toma posse dela, porque ela é herança do Senhor para a tua vida. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Comeu do pão, irmãos? Eu também comi. Me alimentei, ó. Estou bem saciado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso, né? Vamos sair daqui cheios e transbordando da sua palavra. Assim como nós, né, pedimos, Ele cumpriu aí, né? Que Ele cumpre toda essa promessa que Ele tem nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Aqui vai ter o culto dos jovens, dia 26, às 8 horas. Tem mais algum avisos? Bom, e os demais avisos vão ficar
na tela. Domingo vai ter a escola bíblica normal, às 10, e o culto da noite. Amém? Vamos encerrar o culto. Vamos levantar, agradecer ao Senhor. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais este culto, meu Pai. Te adoramos, te engrandecemos, Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus presente, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, para as nossas casas, que tenhamos, meu Pai, um final de semana, Senhor, cheios da Tua presença, buscando a Tua face, Deus, e que em nome de Jesus o Senhor possa nos trazer, meu Pai, até o próximo culto, meu Pai, para estar recebendo mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, oramos para todos que pertencem ao nosso corpo de Cristo, que não estão aqui, que eles sejam abençoados. Oramos para aqueles, Senhor, que também estão, meu Pai, nos assistindo online, que o Senhor venha que venham abençoar eles, meu Pai, em nome de Jesus, e que, Senhor, o Senhor esteja presente sobre as nossas vidas, meu Pai, todos os dias. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Levante mais um clamor aí onde você está. Levante. Falta isso ainda. Fale com Deus agora. Se você foi ministrado pela palavra, se você, em algum momento em que ela está sendo pregada, essa palavra falou no seu coração, falou com você e te mostrou lá, alguma situação onde você não estava entendendo, onde você estava achando que era para o teu mal, onde você estava achando que era para a sua derrota, que agora você tenha visto pela palavra que Deus está lá operando a teu favor. Então você vai clamar agora, levantar o teu clamor, apresentar essa situação ou essas pessoas, você vai apresentar e pedir ao Senhor, Senhor, que eu possa ver. Amém? Que Ele abra os teus olhos enquanto você clama, em nome de Jesus. Fecha os olhos e veja somente pelo mundo espiritual, enquanto você levanta o clamor. Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, teus filhos oram e levantam esse clamor para que eles possam ver. Senhor, eu não sei qual é a situação vivida, eu não sei qual é o momento, eu não sei, meu Pai, quem são as pessoas envolvidas, eu não sei, meu Pai, se é espiritual, se é sentimental, se é material, se é familiar, eu não sei, meu Pai, de que forma é, mas, Senhor, se essas pessoas, meus irmãos, se essas minhas irmãs estão aí vendo, meu Pai, não estão conseguindo ver, não estão conseguindo enxergar, ó Pai amado, não estão entendendo porque não veem, não conseguem apalpar, não conseguem, meu Pai, entender. Pai, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, Pai, que essas pessoas possam ver, possam sair daqui vendo, possam sair daqui enxergando, possam sair daqui iluminados nessa situação, Pai amado, para que nesta situação estejam agora glorificando o Teu nome, dando graças ao Teu nome, louvando ao Senhor. Pai amado, esta pessoa achava que era ruim, que era para o mal, que era para a sua tristeza, que era para ela ficar no buraco, mas ela agora vai ver, meu Pai, que o Senhor agiu, que o Senhor operou, que o Senhor tirou ela da roubada, que o Senhor tirou ela, meu Pai, daquele âmbito, meu Pai, de maldade, que o Senhor foi quem agiu ali, Pai amado, e nunca para o seu mal, sim para o seu bem. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que cada um aqui possa sair por essas portas, enxergando, vendo claramente, como Paulo viu, como Geazi viu, ó Pai, como o cego Bartimeu voltou a enxergar. Assim a tua igreja, assim o teu povo, assim o teu filho, a tua filha, assim este obreiro, este levita, esta obreira, assim, meu Pai, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, possam ver, meu Pai, com os olhos da fé, possam ver, Senhor, com os olhos da tua palavra, que é luz para os caminhos, que é lâmpada para os pés. Oh Todo-Poderoso Deus, oh Todo-Poderoso Senhor e Salvador, assim, Pai, abre os olhos do teu povo, abre os olhos da tua igreja, para que eles caminhem de dia sempre, nunca na escuridão, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Senhor, que esta palavra pregada hoje tenha atingido cada um, meu Pai, em
em cheio e atinja todo aquele que está na internet assistindo, que vem assistir posteriormente, que esta palavra fale ao fundo do seu coração, e estes sejam sarados, sejam curados, sejam libertos, oh Pai amado, para que possam ver e ver para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora a gente pode ir para casa sem medo, amém? Não tenha mais medo, porque o Senhor está com você nessa caminhada. Não entenda mais errado. Antes de julgar, ore: Senhor, que eu veja, amém? Para que você não julgue errado e não tome decisões também erradas, que venham trazer consequências de dor no seu coração. Que o Senhor ilumine o seu caminhar todos os dias do seu viver. Estende as suas mãos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. E a Igreja de Cristo diga amém. Que o Senhor te conduza pela luz, amém? Você de casa, que o Senhor te abençoe e te conduza pela luz. Cada dia também. Tem sido um dia. Tem cantina, meus amados.